Todas as palavras podem ser divididas em sílabas. Aqui, por exemplo, temos a palavrinha menina. A palavra menina possui 3 sílabas. O me é a sílaba inicial, pois está no início da palavra. O ni é a sílaba mediana, pois está no meio da palavra. E o na é a sílaba final, pois está no fim da palavra. Também existem palavras com 2 sílabas, que é o caso da palavrinha vaso. Temos o vá e o zo. Outras palavras são formadas por apenas uma sílaba. É o caso da palavrinha flor. E ainda palavras formadas por mais de 3 sílabas, como é o caso da borboleta. Ela tem 1, 2, 3, 4 sílabas. Olá, boa tarde. Quinta-feira, 24/9/2020 e a nossa aula de português. Falando rapidamente sobre as atividades da aula passada, recebi as devolutivas de vocês, onde vocês escreveram os nomes das frutas de acordo com o giro da roleta, não foi isso? E hoje nós iniciamos a nossa aula com um pequeno vídeo sobre as sílabas, né? E a gente sabe que todas as palavras elas são formadas por sílabas. E a gente diz que a sílaba é cada pedacinho da palavra. Vocês recordam que na escola, quando a gente ia contar sílabas das palavras, a gente batia palmas para cada sílaba. Por exemplo, a palavra bola, a gente fazia bola. Quem lembra? Quantas sílabas tem a palavra bola? Bola. 2. Tenho certeza que todo mundo lembrou. Então, a tia vai pedir que você abra sua revista na página 63. E nesses últimos dias, falou-se muito nas nossas atividades sobre as aves. E nesta primeira questão, diz o seguinte: leia o nome das aves que estão nos quadros abaixo. Então, nós temos 6 quadros com aves e o nome de cada uma. A tia não vai ler os nomes, porque essa tarefa de leitura é para vocês. Então, você vai ler com calma cada nome de cada ave mostrada nos quadros. Depois que você fizer essa leitura, você vai virar a página e na página 64 nós temos na segunda questão um caça-palavras, onde você vai encontrar nomes de algumas aves neste caça-palavras. É uma tarefa bem divertida, não é? Na terceira, você vai fazer outra leitura dos nomes das aves. Na nossa atividade do tempo de escrita, você vai observar essa ave que nós temos aí na imagem e pensar qual o nome dela. Você pode escrever aí acima da figurinha o nome dessa ave. Por que que você vai escrever? Porque a pergunta diz o seguinte: qual palavra começa com a mesma sílaba
do nome dela. Então, nós temos letra A, B, C e D com algumas palavras. E para você saber qual dessas 4 palavras começa com a mesma sílaba do nome dessa ave, é bom que você escreva o nome da ave, né? A gente sabe que as sílabas das palavras, nós temos sílaba inicial, sílaba mediana e sílaba final, ou seja, início, meio e fim da palavra. Então, dessas 4 palavras, qual delas inicia, tem a mesma sílaba no começo da palavra que é o nome dessa ave? Então, você vai olhar bem direitinho, fazer a leitura e marcar a alternativa correta, certo? Lá na página 65, você vai observar essas outras 4 palavras que nós temos aí e dizer qual delas termina com a mesma sílaba do nome daquela avezinha que você escreveu na questão anterior. Então, lembra que a tia falou que a palavra ela tem início, meio e fim, através das sílabas. Então, você vai prestar bem atenção na escrita da palavra, do nome daquela ave e ver qual a sílaba final dela e marcar qual dessas palavras tem a mesma no final, assim como o nome daquela ave, certo? E na outra questão, você vai ver qual dessas palavras tem a sílaba medial, ou seja, a sílaba do meio daquele nome da ave, que também seja a sílaba do meio de uma dessas palavras, certo? Já na segunda questão, você vai escrever uma frase para cada uma dessas aves. Então, aí nós temos 2 aves. Não vou falar o nome, porque vocês sabem, vocês leram lá na primeira questão o nome delas e você vai escrever 2 frases, uma para cada ave. E na última, na terceira, você vai escrever nomes de aves do seu município. Essa questão, em uma aula anterior, a gente já pesquisou o nome das aves, lembram? Do município. E vocês podem conversar com as pessoas da família para saber quais aves são comuns aqui no nosso município, certo? Então, bons estudos. Qualquer dúvida, a tia está à disposição. Aguardo as fotos das atividades e até amanhã. Beijo!